Meu nome é Walter Leite. Vou fazer uma reflexão sobre aceitação. Vou usar a linguagem do coração e minha experiência pessoal. Eu já observei, eu tenho ouvido muita gente falar que aceitar algo é muito fácil. Eu discordo. Aceitação é um processo interior que pode levar anos para que uma pessoa de fato aceite algo. E às vezes pode existir algum acontecimento, algum fato que uma pessoa jamais na vida poderá evidentemente aceitar. Ninguém aceita simplesmente por estar dizendo, eu aceitei, tá bom. Às vezes a pessoa se submete porque tem uma ameaça, tem uma força maior, externa, o medo faz com que a pessoa se submeta. Mas interiormente a pessoa fica revoltada e não aceita de fato o ocorrido. Portanto, aceitação é um processo. E a doutora Elizabeth Kubler-Ross, uma médica psiquiatra norte-americana, ela trabalhava com os doentes terminais, ela ensinava os doentes terminais a morrer, aceitar o fato da sua morte. E a doutora, muito conhecida, ela elaborou um processo, ela descobriu, evidentemente, um processo de 5 estágios para que uma pessoa aceite algo. E a doutora depois foi observando que este processo poderia acontecer para algo muito grave ou algo até simples, como perder R$1, ou até algo bom, você mudar para uma casa melhor, ou mudar para um emprego melhor. Então, tudo que você passa na sua vida, você evidentemente passa pelo processo para poder aceitar. E ela descreve da seguinte forma: primeiro, quando acontece algo, quando a pessoa tem que aceitar alguma coisa, o primeiro estágio que a pessoa passa é a negação. E negar não é mentir, negar é não perceber. Então a pessoa nega. Ela pode passar nesse período de negação 1 ano, 2 anos, 10 anos, a vida toda. Mas ela, como o fato e às vezes o sofrimento, as decepções, vão fazendo com que ela saia, ela deixe de negar. Porque não dá mais, a dor está muito forte, ela não tem condições de continuar negando. Então entra o segundo estágio, a raiva. Segundo estágio, a raiva. Então na raiva, é um processo de revolta interior. É uma espécie até de catarse. A pessoa quer jogar para fora, a pessoa não fica revoltada consigo mesma. Então, logo comigo, acontecer isso, eu não mereço. Aí passa por um processo de raiva. A pessoa pode passar a vida toda revoltada. Depois, ela compreende, entra no terceiro estágio, que é melhor fazer algo para modificar. Então ela negocia, então ela cria a negociação. Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu fizer desta forma, ela vai fazendo uma negociação interior para ver se muda, evidentemente. Então, primeiro estágio, a negação. Segundo, a raiva. Terceiro, a negociação. Aí o quarto estágio é a tristeza, que chama uma depressão, uma angústia, quando ela descobre
que não tem jeito. Ela negou, ela teve raiva, ela negociou e continuou o fato. Então ela entra numa dor profunda, numa tristeza profunda. Após a tristeza, o quinto estágio é a aceitação. Aí a pessoa está qualificada para aceitar. Então, meus amigos, quando você estiver buscando aceitar algo, pode compreender que se você prestar atenção, você passa por esses estágios. Quando a pessoa já está num processo bem evoluído de aperfeiçoamento pessoal, ela consegue cortar etapas e muitas vezes já pula logo para a negociação ou para a raiva, já entra na aceitação, ou então ela demora menos tempo no processo de negação, aí entra, a raiva também já é mais curta, de negociação e a pessoa consegue. Mas só ocorre aceitação diante desse fato. Quando você estiver necessidade de aceitar uma dependência, um problema com você, uma doença compulsiva, uma dependência como uma adicção, alcoolismo, uma dependência de pessoas, você vai passar por esses 5 estágios. Da mesma forma, se você acontecer algo inesperado, ou você perdeu algo, ou você foi enganado, da mesma forma você passa por esses estágios. Só depois de passar pelos estágios é que a pessoa está qualificada e pronto para aceitar. E nesse caso, quando existe a aceitação, há a libertação. A pessoa se liberta. Quem faz NoFap tem que passar por esses estágios de negar. Muita gente diz, não, eu não tenho problema, não preciso disso, eu não tenho compulsão sexual. Depois ele vê que tem, porque os atos repetitivos estão mostrando que ele tem, vem a raiva. Depois ele negocia, vou fazer só o final de semana, ou fazer pouco, não consegue. Aí vem a tristeza e por último, no 5º estágio, ele está qualificado para aceitar. Assim é quando há uma ruptura de uma relação romântica sexual, da mesma forma. Então, a aceitação é um processo, não é algo que acontece superficialmente, ela é interior, é na sua subjetividade. Eu deixo essa mensagem, se um amigo gostou, compartilhe, deixe seus comentários, se inscreva no canal, acione o sino para receber novos vídeos, dê seu like. O meu nome é Walter Leite, obrigado pela preferência.